O Rio Vermelho, esse rio que corre aqui embaixo, é um dos principais afluentes do Rio Araguaia. Da nascente, no sopé da Serra de São Francisco, até a foz, na margem direita do Araguaia, são cerca de 180 quilômetros, percorrendo 4 municípios goianos. É um rio de vital importância para a economia da região, subsidiando atividades de ecoturismo e de agropecuária. Aqui nesse ponto, o rio corta a cidade histórica de Goiás. Em dezembro de 2001, o Rio Vermelho sofreu uma das suas piores cheias. Subiu quase 5 metros acima do nível normal e destruiu boa parte desses casarões centenários que a gente está vendo aqui atrás. Inclusive a Casa de Cora Coralina, essa aqui à minha esquerda, um dos pontos mais visitados da cidade de Goiás. Os casarões foram reconstruídos. Agora o risco de uma nova enchente como aquela continua. Vamos saber por quê e as medidas que podem ser tomadas para evitar que uma tragédia como aquela de dezembro de 2001 volte a acontecer. Começa agora o Ecocenado. Nós estamos a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade de Goiás. E aqui atrás de mim está justamente a cabeceira do Rio Vermelho, a região onde estão as nascentes desse rio. Aqui do meu lado está o Pedro Vieira, que é geólogo, professor da Universidade Estadual de Goiás e especialista em geomorfologia fluvial. Pedro, quais as características dessa bacia do Rio Vermelho que fazem supor que uma enchente como aquela de 2001 pode voltar a acontecer? Bom, uma das características principais que dados preliminares estão nos mostrando é a morfometria de bacia, ou seja, o grau de arredondamento que essa bacia tem. Ela se apresenta altamente arredondada, suas nascentes com declividades elevadas e a geologia extremamente aflorante, onde não tem por onde a água percolar. Ou seja, o processo de uso-ocupação, a vegetação, a cobertura vegetal foi quase toda retirada. Então o que acontece? O regime de precipitação, quando ele é um pouco mais concentrado e de intensidade mais elevada, essa água vai parar toda no canal principal, que seria o Rio Vermelho. E essa água faz com que há uma subida desse volume de água rapidamente. Então os dados preliminares que nós temos do bacia do Rio Vermelho estão mostrando que esse é um processo natural, ele vem se repetindo ao longo da história, que nós temos conhecimento, pelo menos nos últimos 100 anos, vem mostrando a tendência de repetição de cheias. Essa cheia de 2001, nós tivemos algo semelhante em 1981 e outros ao longo da história vem se mostrando. O que nós estamos preocupados é tentar determinar qual que é o tempo de recorrência dessa cheia, como é que esse fenômeno, esse processo natural desse sistema fluvial vem se comportando ao longo de sua história. O que foi que aconteceu em 2001, naquele 31 de dezembro, que gerou aquela, vamos dizer, aquela tragédia, né? Em 2001, choveu-se em torno de 180 milímetros. Significa 180 litros de água por metro quadrado da bacia. Isso no intervalo de... No intervalo de uma intensidade, no intervalo de 9 horas. E esperava esse volume de água para o mês de dezembro em torno de 180 a 200 milímetros de chuva. Quer dizer, em 9 horas choveu o volume do mês todo. Choveu o volume do mês todo. E como o comportamento da bacia, com a morfologia arredondada, com declividade acentuada do seu terreno, com a geologia impermeável, e o processo de desocupação, esse volume de água chegou ao mesmo tempo no canal principal, que levou à consequência da cheia. E o sítio, por estar instalado, que nós chamamos de planície de inundação, que é quando o rio, na chegada da cidade do sítio urbano de Goiás, ele chega totalmente encaixado, um controle geológico, e ele se abre para construir a sua planície de inundação. E o homem construiu as suas edificações sobre a sua planície de inundação. Pedro, explica pra gente melhor esse trajeto do Rio Vermelho a partir aqui da nascente, né? Você estava explicando, ele desce um pouco encaixado entre as rochas e depois é que ele se abre. Como é que é esse trajeto? Nós temos na alta, vamos estar chamando aqui da alta bacia do Rio Vermelho, né? A montante da cidade de Goiás, essa bacia deve estar trabalhando com a área em torno de 130 km². Bacia de uma geometria arredondada, sustentada por rochas impermeáveis, como já foi colocado. E aqui nós temos dois afluentes principais, que é o córrego Digo-Digo, um afluente do Rio Vermelho, e o córrego Paciência, drenando toda essa área, que leva essa água, no qual esse canal principal do Rio Vermelho, ele está controlado tectonicamente, ou seja,
houve um sistema de fratura dessas rochas no qual o rio se encaixou. Então ele corre extremamente canalizado até a chegada do sítio urbano. A hora que chega no sítio urbano, que ele corta a Serra de São Francisco, ele abre para construir a planície de inundação, justamente aonde se instalou o sítio arquitetônico da cidade de Goiás. Então quando um volume mais elevado de água chega ao rio, a hora que ele caminha, ele percorre essa bacia, esses 10 quilômetros altamente encaixados, chega lá no Largo da Carioca, ele acha sua planície de inundação, o qual ele construiu ao longo da história para amortecer a sua energia e depositar seus sedimentos que é transportado. Chegando ali, ele começa a ocupar então sua planície de inundação e entra em conflito com as edificações do sítio do patrimônio que está sobre a planície de inundação. A nossa preocupação é que hoje, na modernidade, construções à margem do canal fluvial, fazendo o que a geologia fez, encaixando o rio na sua alta bacia, eles estão fazendo o mesmo na planície de inundação no sítio urbano, ou seja, está se potencializando a energia desse rio em termos de destruição, pelo que ele vai encontrar na frente. Típico disso, nós temos no Largo da Carioca um muro de arrimo feito de blocos de rocha apertando o canal, quando ele, na verdade, ele teria que ser liberado para que ele amortecesse a sua energia ao longo da sua planície de inundação. Então vamos lá conhecer agora esse